Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de Biologia Molecular da AITIA. Nessa aula, nós iremos falar sobre o reparo do DNA. Na aula passada, nós vimos tudo o que poderia dar errado. Nessa aula, nós vamos ver como o sistema, como o nosso organismo, faz para consertar esses erros. Então, nós iremos ver os mecanismos de reparo do DNA, que são o reparo de emparelhamento de bases, reparo direto, reparo por excisão de bases, reparo por excisão de nucleotídeos, reparo recombinacional e também veremos o reparo induzível, que acontece em bactérias. Durante a replicação do DNA, podem ocorrer erros, como nós já falamos. Isso é muito raro de acontecer, mas pode ser que a DNA polimerase adicione alguma base errada, que não faz pontes de hidrogênio com a base na outra fita, na fita complementar. Quando isso acontece, a DNA polimerase 1 reconhece que houve um erro de emparelhamento, né, que existem dois nucleotídeos que não são complementares, então ela reconhece, ela retira esse nucleotídeo que está errado e adiciona o correto. Essa figura, então, ilustra esse processo. A polimerase adiciona um nucleotídeo que não faz pontes de hidrogênio na fita complementar. A DNA polimerase 1 detecta que houve esse erro, né, que há um par TG que não consegue fazer pontes de hidrogênio. Ela ativa sua função de exonuclease, corta esse nucleotídeo e o remove. E depois adiciona o correto. Então, no local desse T que estava errado, ela vai adicionar o C. Mas pode ser que a DNA polimerase 1 não consiga detectar esse erro e ele pode se perpetuar e virar uma mutação. Então, existem outros mecanismos de reparo do DNA que vão consertar esse erro. Então, existem vários mecanismos, eles são especializados, ou seja, para cada tipo de dano ao DNA, existe um mecanismo de reparo específico. Eles são muito eficazes. Então, menos de 1 em cada 100.000 alterações de base no DNA tem alguma chance de se perpetuar e virar uma mutação. E mutações em genes envolvidos nesse processo de reparo têm consequências muito graves, como o câncer, por exemplo. Quando o sistema de reparo detecta que existem dois nucleotídeos que não conseguem fazer pontes de hidrogênio, então são duas bases que estão em que é detectado um erro de emparelhamento, por exemplo, tem um C e um A, ou um T e um G. O grande problema é que o sistema ele não sabe distinguir qual que é a base correta, qual que é a original e qual que é a mutante. Ele só sabe detectar que tem duas bases que não são complementares. Então, se ele elimina a errada, ele restaura a fita original, e aí tudo certo. O problema é se ele eliminar a correta. Se ele eliminar a correta, vai perpetuar a mutação. E agora, como é que é feita essa correção? As células, normalmente,
elas possuem mecanismos para evitar a correção errada. Então, por exemplo, quando tem um par GT, né, que não faz pontes de hidrogênio, um erro de emparelhamento, a tendência é substituir a timina, restabelecendo o par GC. Isso acontece porque normalmente esse par GT surge por uma desaminação da citosina, que foi uma coisa que a gente falou na última aula, que transforma então a citosina em uma timina. Então, como sabe que normalmente o erro acontece aí, então ele costuma substituir a timina quando ele encontra um par mal emparelhado. Então, de uma forma geral, quando é encontrado esse emparelhamento errado, é retirado essa sequência, ela é retirada e é substituída por uma nova, né, contendo a sequência correta. E nas bactérias, uma forma de saber qual que é a correta e qual é a errada, isso acontece porque o DNA bacteriano possui bases que são metiladas, ou seja, é adicionado um grupo metil, ou CH3. E esse processo de metilação só acontece um tempo depois que já aconteceu a replicação. Então, na molécula recém-replicada, ela ainda não foi adicionado o grupo metil, ela ainda não está metilada. Dessa forma, então, o sistema sabe que essa molécula foi recém-sintetizada, porque ela ainda não tem a metilação. Então, o sistema de reparo remove um segmento da cadeia não metilada, da cadeia nova, que é onde apareceu o erro. Por ilustra esse processo, então nós podemos ver que na fita molde do DNA, as adeninas estão ligadas a um grupo metil. Então, essa fita está metilada. Existem enzimas que reconhecem esse grau de metilação. Então, houve um erro de emparelhamento, um C com um T. Essas enzimas, esse complexo enzimático, reconhece que houve esse erro de emparelhamento e reconhece qual é a fita que foi recém-sintetizada. Então, reconhece onde que surgiu o erro, né? Sabe que foi na fita nova, que houve uma mutação. E esse sistema sabe disso devido ao grau de metilação. Então, essa fita nova que foi recém-sintetizada, que é onde ocorreu o erro, ela ainda não foi metilada. Então, enzimas retiram um pedaço dessa sequência que contém o erro e substituem por uma sequência nova correta. Dessa forma, a molécula de DNA se restabelece da forma original. Existe o mecanismo de reparo direto, ele é bem raro e se trata da reversão ou remoção da lesão ao DNA. Na reversão, o fenótipo selvagem ou original é recuperado. Esse mecanismo pode ser espontâneo ou induzido e ocorre no mesmo local em que ocorreu a mutação original. Essa reversão ela pode ser intragênica ou intergênica. Na reversão intragênica, esse reparo acontece no mesmo gene onde ocorreu a mutação. Um exemplo, há uma proteína em que há uma interação entre um aminoácido de carga positivo e outro de carga negativo. E aí aconteceu uma mutação, fazendo com que o aminoácido positivo
fosse substituído por um negativo. Então, deixa de ocorrer essa interação, né? Porque os aminoácidos tinham cargas opostas, então eles interagiam. Então, isso faz com que mude a estrutura da proteína e ela se torna inativa. Então, a reversão seria a reposição desse aminoácido positivo original. Ou então é colocado um outro aminoácido, um aminoácido diferente, mas ele também é positivo, então continua acontecendo a interação. Ou então, o que também pode acontecer é ser colocado um aminoácido negativo onde existia aquele positivo. Ou perdão. É ser colocado um aminoácido positivo onde havia aquele negativo. Então, a interação ela continua acontecendo. A reversão intergênica é quando o reparo acontece em um outro gene, diferente daquele onde se originou a mutação. Então, um exemplo: duas proteínas que interagiam. Ocorre uma mutação no sítio de ligação da proteína A, que faz com que ela não possa mais interagir com a proteína B. Então, a reversão seria uma segunda mutação no sítio de ligação da proteína B, restabelecendo a interação com a proteína A. Existe o reparo por excisão de bases. Então, a presença de bases modificadas no DNA é detectada por enzimas chamadas glicosilases. Essas glicosilases, elas quebram a ligação N-glicosílica. A gente já falou disso na última aula. Então, a ligação N-glicosílica é a que liga a base nitrogenada na desoxirribose. Como essas glicosilases quebram essa ligação, eliminam essa base do DNA, ficando um sítio sem base. Então, uma outra enzima chamada endonuclease remove a desoxirribose fosfato que sobrou e a DNA polimerase adiciona o nucleotídeo complementar, restabelecendo a fita do DNA. Essa figura ilustra, então, o processo de reparo por excisão de bases. Existe um mau pareamento, uma uracila no DNA, pareando com uma guanina, né? Não fazem pontes de hidrogênio. A enzima reconhece a presença dessa guanina, corta, então, a ligação N-glicosílica, retira essa uracila. Então, essa uracila é retirada e é colocado o nucleotídeo correto. Pode ocorrer também o reparo por excisão de nucleotídeos. Isso acontece por meio de complexos multienzimáticos, então são várias enzimas que atuam nesse processo. E em vez de retirar apenas aquela base que estava errada, é retirada uma sequência de nucleotídeos. Então, é retirada toda aquela sequência que no meio contém a lesão. Então, enzimas hidrolisam as ligações fosfodiéster que unem os resíduos de nucleotídeos alterados ao resto da cadeia. Então, toda essa sequência é removida do DNA. Como toda uma sequência foi removida do DNA, vai ficar um espaço na cadeia. Então, polimerases de reparo entram em atividade e sintetizam um novo fragmento contendo a sequência correta. E a enzima ligase vai selar os espaços, restabelecendo a dupla fita de DNA. No reparo por excisão de nucleotídeos, então aqui nesse exemplo nós temos um dímero de timina. Esse dímero de timina causa uma distorção na molécula de DNA. Então, toda essa sequência que contém esse dímero é retirada e é sintetizada uma nova fita nesse local,
sendo que o erro foi corrigido. O reparo recombinacional ocorre quando ambas as fitas da dupla hélice do DNA são quebradas. Então, é retirada informação da sequência de DNA presente na outra fita que replica na mesma forquilha, ou então que estão no mesmo cromossomo homólogo. Esse é um exemplo do reparo recombinacional não homólogo. Então, simplesmente, essa fita de DNA que se quebrou, ela vai ser juntada, como se fosse colada de volta no mesmo local, onde ocorreu a mutação que levou à quebra. Para o recombinacional homólogo, ocorreu essa quebra e a informação para corrigir esse pedaço que ficou quebrado é retirada do par de cromossomos homólogos. E existe um sistema de reparo em bactérias que se chama reparo induzível. O que isso quer dizer? Que são enzimas que só são ativadas quando ocorre algum dano específico no DNA, que é chamado também de resposta SOS. Então, é como se aquela bactéria gritasse: socorro, meu DNA está estragado. E aí vem o sistema é ativado quando a replicação é interrompida pela presença de danos na molécula do DNA. Então, essa resposta SOS, ela leva ao aumento da capacidade de reparo. Então, aumenta a transcrição de genes que codificam enzimas envolvidas no processo de reparo. Na próxima aula, então, nós veremos a organização gênica em procariontes. Muito obrigada e até mais!